Fala galera, mais um vídeo no canal de histórias reais do Reddit. E na história de hoje, a melhor fase da minha vida se transformou em cinzas. Inicialmente, eu planejava escrever um texto pequeno, mas acabei me deixando levar pela intensidade dos meus sentimentos. Portanto, o que se segue é um desabafo genuíno, vindo do fundo do meu coração. Aqui você verá como a melhor fase da minha vida se desfez amargamente em cinzas na minha boca e então evoluiu para o estado atual de caos e incerteza. Esse texto pode conter gatilhos para algumas pessoas. A qualquer um que se dispõe a ler, eu sinto muito, mas não consigo resumir mais que isso. Início: conheci minha namorada, chamaremos de Clara, na escola, há 4 anos atrás. Era tudo perfeito e muito intenso. Ela foi minha primeira namorada e foi com quem perdi a virgindade. Estávamos numa fase de criar aventuras e tentar coisas novas. Ela era incrivelmente boba e inocente, de forma que estar ao lado dela era muito leve e agradável. Por volta dos 5 meses, oficializamos o namoro, conhecemos a família um do outro e isso foi incrível, pois não esperávamos que a família dela, super protetora e conservadora, gostaria tanto de mim. Nessa época vivi os melhores dias da minha vida. Éramos muito jovens, estávamos sempre juntos, seja na escola ou em casa, e sentíamos muita atração um pelo outro. Eu a levava até a porta da casa dela. Íamos o caminho todo rindo e brincando. Ela tinha o costume de rodar em cada placa de esquina para me dar um beijo. Éramos muito carinhosos e eu queria estar com ela o tempo todo. Primeiro grande erro. Cerca de 2 meses antes de completarmos 1 ano de namoro, ela passou por uma depressão horrorosa. Mal conseguia levantar da cama e falava em suicídio quase todos os dias. Eu tentava ajudar, tentava conversar, mas a sensação que eu tinha era que tudo que eu conseguia era empurrar o suicídio para o dia seguinte. Foi aí que eu conversei com a mãe dela. Um breve contexto: a mãe dela, que chamaremos de Karen, é uma pessoa desprezível e extremamente narcisista que sempre fez muito mal a ela. Eu contei o que estava acontecendo e disse que estava desesperado. Pedi a Karen que me mandasse notícias de como Clara estava e disse que eu faria o mesmo. Em algum momento muito próximo do nosso aniversário de 1 ano, Clara teve uma crise e me mandou mensagem. E eu, como idiota que sou, mostrei as mensagens para Karen, que foi até o quarto de Clara e perguntou como ela estava. Quando Clara disse que estava bem, Karen brigou com ela, e as brigas dela sempre foram horríveis, com direito a acusar a filha de estar fazendo drama e com ameaças de contar para toda a família. Mostrou as mensagens que eu havia mandado para ela. Clara ficou muito decepcionada comigo, e me chamou para visitá-la, onde me disse que eu a traí ao mostrar aquilo que era tão pessoal para a mãe dela, e que eu só piorei a sensação péssima que ela estava sentindo. Nesse dia eu me senti tão culpado que desabei num choro tão intenso que nunca teve precedentes na minha vida. Depois desse dia, nosso relacionamento ficou muito pesado e isso levou muito tempo para se normalizar. Felizmente Clara estava melhorando muito e já não tinha mais pensamentos depressivos com frequência. Um animal de estimação mudou totalmente como ela enxergava a vida. Muita coisa mudou. Com o avanço da pandemia, Clara e sua família se mudaram para um sítio isolado onde mal havia sinal de telefone. Voltavam para a cidade de vez em quando e ficavam por alguns dias, geralmente para fazer compras. Nessa época, nos comunicávamos através de poucas, porém grandes, mensagens via WhatsApp, como cartas. Como o sinal era péssimo, as mensagens continham tudo o que queríamos falar ou perguntar ao longo do dia, juntamente com a data e horário de envio, para garantir o contexto. Combinamos de sempre olharmos para o céu todos os dias às 20 horas, era nosso momento de conexão. Eu visitava Clara de vez em quando, costumava ficar uns dias com ela e voltar para a cidade. O aperto da despedida era forte e a saudade era muito intensa. Nada tinha mudado do encanto que eu sentia por ela desde o momento em que a conheci, e se eu pudesse viver esse momento novamente, eu com certeza o faria. A atração que sentíamos um pelo outro permanecia intensa, tínhamos nosso próprio quarto e nossas noites eram agitadas como nunca. Quase 2 anos de namoro. Algo mudou quando nos aproximamos dos 2 anos de namoro. De repente Clara não sentia mais atração por mim. Ela começou a ser rude comigo e a recusar qualquer aproximação mais íntima. Me lembro de conversar sobre isso numa noite, e ela disse que o motivo era que eu parecia perdido, como se dependesse dela.
Não sei dizer o motivo, mas naquela época eu desenvolvi uma dependência emocional muito forte. Aceitei a forma rude que ela passou a me tratar e fui ficando cada vez menor, mais quieto, tímido, patético e dependente. Eu certamente não era mais a mesma pessoa que ela conheceu e por quem se apaixonou. Quando a família voltou para a cidade, Clara voltou a fazer passeios com seu cachorro. Minha namorada é muito social e sempre teve facilidade para fazer amizades, e a essa altura, seu cachorro já era quase uma celebridade do bairro. Todos os dias ela me mandava fotos dos lugares por onde andava e dos amigos que fazia. Nunca tenha ciúmes dele. Uma das amizades que Clara fez foi com um garoto que chamaremos de Rick, tímido, magro, alto, de personalidade parecida com a minha, e feio, segundo ela. Eu nunca tinha sido ciumento até aquele ponto, mas a frequência com que minha namorada falava dele, e especificamente da aparência dele, começava a me incomodar. Nessa época Clara me disse uma frase que nunca vou esquecer: não sabemos por que não sinto mais tesão por você, talvez seja o seu físico. Eu nunca tinha me incomodado com minha aparência antes, mas ela tinha razão. Eu estava pesando 53 kg, tenho 1,70 de altura, então decidi entrar na academia e me alimentar melhor, coisas que nunca consegui deixar de fazer desde então. Clara estava encontrando com Rick e outros amigos quase todos os dias, quando passeava com o cachorro, e sempre tinha algo sobre ele para contar. Entre as coisas que sempre repetia, estava o quanto Rick era alto e quanto ela gostava do abraço inocente dele. Outros garotos sempre têm segundas intenções, ele não. Quando expressei incômodo, ela me respondeu com: nunca tenha ciúmes dele, eu acho ele muito feio. Segundo grande erro. Numa saída ao shopping, minha namorada comentou sobre a possibilidade de um relacionamento aberto no futuro. Ideia qual me opus e fui respondido com: talvez, se eu realmente quiser um relacionamento aberto, vai ser isso ou um término. Isso me incomodou profundamente, e quando perguntei qual seria o objetivo de ter um relacionamento aberto, ela disse que não queria ficar com ninguém, mas queria se sentir mais livre para, por exemplo, abraçar Rick. Eu sei que deveria ter dado um basta nisso nesse momento. Mas eu era um garoto fraco, patético e dependente. Na noite seguinte decidimos seguir em um relacionamento aberto, decisão que me arrependi no mesmo dia. Durante os dias seguintes meu estado emocional ficou cada vez pior, e sempre que falava sobre isso com a minha namorada, ela era rude e insensível. Eu falei do quanto passei a odiar a ideia de relacionamento aberto, mas ela dizia que era isso ou o término. Meu único apoio nessa época foi uma amiga, chamaremos de Eva. Eva era uma pessoa intrigante, sensível e com muitos problemas pessoais, então naturalmente passamos a ser o porto seguro um do outro, passamos a conversar todos os dias. Eva tornava meus dias melhores, e acredito que eu era capaz de fazer o mesmo por ela. Tentamos marcar de sair algumas vezes, mas os dias dela eram corridos e os horários nunca batiam. Enquanto isso, Clara se aproximou ainda mais de Rick e chegou a ficar com ele. Ela diz não ter sido nem 2 minutos e que foi horrível a ponto de não querer repetir, mas eu sinceramente não me importo com como foi ou quanto tempo durou, isso me destruiu por dentro. Marquei de sair com Eva numa sexta-feira à noite e Clara surtou com isso, dizendo que nunca usou o tempo que poderia passar comigo com outra pessoa, e que o que eu estava fazendo não era certo, já que ela já não gostava de Eva muito antes de termos uma relação aberta. Nunca fiquei com Eva, o que não me arrependo, já que era uma paixonite e o sentimento morreu depois de 2 semanas. A conversa no celular. Clara e eu não fazíamos mais sexo, na verdade ela recusava qualquer aproximação mais íntima, e isso me frustrava imensamente, pois tínhamos uma relação muito intensa e frequente há apenas alguns meses atrás. Um dia peguei o celular dela e vasculhei a conversa com Rick. Encontrei um diálogo onde ela dizia estar excitada: estou com tesão, você poderia fazer amizade com meu irmão para poder vir aqui em casa. Fingi não saber da mensagem, só conseguia me culpar e achar que eu merecia tudo o que estava acontecendo, já que aceitei o relacionamento aberto. Monogamia de novo. Depois que Clara ficou com Rick, o garoto passou a demonstrar grande interesse romântico nela, e aos poucos ela se afastou dele, até cortar contato completamente. Logo ela propôs que voltássemos a um relacionamento monogâmico, o que eu aceitei. Nesse momento, eu estava frequentando o psicólogo e me sentia apático em relação a tudo,
Tenho a sensação de que as coisas mudaram a partir do momento que passei a não me importar com um possível término. Não é como se eu não quisesse mais ficar com ela, mas naquela época eu deixei de ter medo de ficar sozinho, e as coisas começaram a se ajustar sozinhas. O pesadelo do relacionamento aberto tinha acabado, mas ainda não estávamos bem. Não havia intimidade e as brigas eram constantes. Até aqui se foram 2 anos de namoro, e esse segundo foi o único conturbado. Talvez dê para esquecer isso e seguir em frente. Eu pensava. Os próximos meses foram mais tranquilos. Tínhamos brigas, mas sempre eram resolvidas. Os dias eram normais e conseguíamos ter bons momentos juntos. Em algum momento Clara falou sobre relacionamento aberto novamente. Não me lembro o contexto, mas não foi sugerindo que tivéssemos um. E fui capaz de deixar claro que isso era um limite para mim e que eu não estava disposto a passar por isso novamente. 2 anos de normalidade. Os anos seguintes aos eventos que descrevi foram bons. Tivemos muitas experiências, viagens e passeios interessantes. Passei a deixar claro quais são os meus limites e desde então a relação passou a ser bem melhor, com exceção do sexo, que era bom em alguns momentos, mas ruim ou inexistente em outros. Recentemente Clara decidiu parar de tomar os anticoncepcionais que tomava desde os nossos 7 meses de namoro, na esperança de que nossa vida sexual retorne ao que era no início. E isso funcionou. Ela passou a ter uma libido bem mais alta. Tivemos um sexo muito bom por um tempo. Pulga atrás da orelha. Nos últimos dias, tenho percebido algo que me deixa inquieto. Clara tem dedicado mais tempo ao trabalho. Ela mencionou que seus horários irão aumentar, embora ainda não tenham aumentado de fato. Ela argumenta que está tentando se adaptar. Além disso, ela deixou de sentir atração por mim novamente. E mais, ela tem falado sobre um novo colega que, para minha surpresa, é alto, magro, feio, mas gente boa. Na semana passada, esse colega ficou sem internet, e Clara se ofereceu para levá-lo em casa, do outro lado da cidade. E na direção contrária do destino dela, ela poderia ter pedido Uber para ele. Minha namorada me mandou fotos e contou que quando chegaram, esse colega convidou para andar de moto ali, pelo bairro. Ela é apaixonada por motos. Isso tem me incomodado e eu deixei claro, ao que ela respondeu que entende e que fica dividida sobre como se sente. Por um lado, ela estava feliz e não viu maldade alguma, mas por outro, compreende meu incômodo. Esse é o tipo de situação que não me incomodaria se nunca tivesse existido um Rick. Eu conheço o quão boba ela é e sei que ela realmente faria tudo isso com inocência, mas ainda assim não me sinto bem. Ontem, Clara me disse que me ama, mas expressou o desejo de ter me conhecido em uma fase mais avançada da vida. Ela comentou que sente como se eu agisse como um velho, sempre fazendo as mesmas coisas, e reclamou que gostaria de aproveitar mais a vida. No entanto, deixou claro que não quer me perder, pois me ama. Reconheço que minha rotina diária tem sido exaustiva ultimamente, devido à carga pesada de estudos na faculdade e aos projetos de extensão que estou envolvido. Não sei o que fazer. Estado atual das coisas. Eu disse a ela que é melhor darmos um tempo um do outro. O que você faria? Passei os melhores momentos da minha vida ao lado dela, mas também os piores. Sei que ela não consegue mentir, e que se realmente houver algum interesse no colega novo, ela vai me falar e terminaremos o relacionamento de forma digna, mas estou muito incomodado com o que acho que pode ser um trauma se repetindo. Obrigado para quem chegou até aqui, vocês são demais. O link com o relato está na descrição. Curta, comenta, compartilha e ajude nosso canal a crescer.